Bom dia, né? Então, mais uma vez, bom dia para vocês, né? Vamos iniciar nossa aulazinha de arquitetura e manutenção de computadores de hoje. Já somos em 20 pessoinhas, né? Já estamos aguardando aí uns 10, 12 minutinhos, né? Vamos iniciar. Quem for chegando, vai entrando. E aí a gente vai acompanhando o conteúdo. Tranquilo, pessoal? Para iniciar, todo mundo tá me ouvindo direitinho? Todo mundo tá... O áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Sim. Sim. Oh, maravilha. Vou compartilhar aqui a tela. E agora vocês me confirmem se vocês estão vendo minha tela. Yes ou no? Eu tô vendo. Você tá vendo o que, Letícia? O slide. Vamos lá, né? Então, o assunto que a gente trouxe para hoje, pessoal, são componentes internos, né? Hoje, se nós estivéssemos no presencial, a gente estaria em volta de vários lixos. Vocês entenderam por quê? Porque são velhos, não é? Os materiais que usa pra estudo. Exatamente. Porque a gente ia treinar em sucata. Né? Exatamente, meu querido. Que a gente vai aprender sobre lixo. Yeah! Quase isso. Quase yes, né? Então, a gente estaria em volta hoje de um conjunto de computadores destroçados, sem funcionamento, apenas significativamente para a gente entender os componentes internos destes bichinhos, né? Então, a gente já viu os componentes de alguns computadores, né? Então, vocês já devem saber o que é uma RAM, o que é a memória, o que é um HD, certo? Alguns já têm algum conhecimento um pouquinho mais avançado. Entretanto, a gente vai pegar um pouco mais hoje da raiz de cada equipamento, né? Então, a gente vai entender os tipos de placa-mãe, né? As funções, ok? A gente vai pegar uma placa-mãe para poder entender o que é cada componente. Aí eu vou perguntar para vocês, certo? Antônio, meu tio deu 3 notebooks queimados para eu desmontar. Depois que eu contei isso, rapaz, pô, então fica com 1 e 2 para um colega, para cada um, para um colega, né? Era até uma coisa que eu ia falar com vocês no final da aula, certo? Para vocês tentarem adquirir alguma carcaça, certo? Aí no Trairi, eu tenho algumas carcaças, né? Então eu posso tá doando também, né? Quando eu for no Trairi, eu deixo na casa de alguns, né? Mas a ideia era que vocês conseguissem algumas carcaças, certo? Para vocês poderem treinar, tá? Então, geralmente, a gente vai encontrar, que nem o Anthony, que vai dar carcaças de notebook, certo? Carcaça de computador é um pouquinho mais difícil, certo? Mas a gente ainda encontra. Então, prioritariamente, a disciplina a gente vai estudar o computador de um modo geral, e aí depois a gente segue essa vertente do notebook, que é praticamente a mesma coisa, tá? A única diferença é só que as coisas são menorzinhas, né? E aí a gente tem que identificar essas coisas. Mas a gente consegue identificar no grande, então a gente joga lá para conhecer no notebook, que é basicamente o tipo de manutenção que a gente tem hoje. Beleza? Olha aí, o Mário conseguiu 4, uma placa-mãe e uma placa de notebook. Perfeito, Mário. Lá na escola tem bastante também, tá? Eu levei um bocadão para lá, né? Não tinha, mas eu levei para lá. Beleza? Então vamos lá, né? Então hoje a gente vai conhecer esses componentes internos, então eu peço a vocês que fiquem bem atentos, né, para a gente seguir com esse conteúdo, tá? Então, como eu falei para vocês, o slide é grande, mas a gente vai dividir ele em 2. Então a gente assiste hoje, certo? Essa primeira parte do slide, tá? E aí amanhã a gente ó, na próxima semana a gente vê a segunda parte desses componentes internos, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai ver nesses 2 dias, certo? A gente vai ver nessas 2 aulas, né? Placas-mães, tipos de placas-mãe, tá? Vamos ver, tá? Componentes de uma placa-mãe, barramentos, chipset, ponte norte, ponte sul, que é o South Bridge e North Bridge, certo? Portas, sockets, né? Slots, certo? Dispositivos de memória, RAM, ROM, cache, hard disk, né? E ainda esqueci de colocar aqui o SSD, que é uma derivação também, tá? Fontes de alimentação, a gente vai ver que a gente tem AT e ATX inicialmente, mas tem outras derivações como a ATX e algumas fontes de alimentação mais potentes voltadas para gamers.
E aí, por último, algumas placas de expansões, vídeo, rede, USB, áudio, etc. Tá bom? Deixa eu ver o que o povo está dizendo. Olha aí. Então, pode doar um aí para Letícia, viu, Anthony? O João Lucas disse que tem um notebook antigo que funciona, né? Olha aí, meu povo tá cheio de computador velho em casa. A gente devia fazer um movimento ecológico, né? Para poder juntar essas carcaças e tudo, né? Então, vamos seguindo aqui, né? Tá? Então, primeira coisa que eu trago para vocês hoje, pessoal, é essa frasezinha assim, ó. Nem só de processador vive um computador. Tá? Quem é que gostaria de comentar essa frase aí? Alô, você? Quem que tá na área aí? Vamos lá. Vou ter que indicar? Não é só o processador que vive dentro do computador, né? É o que está tentando dizer. Não. É porque eu acho que para o computador funcionar do jeito certo, digamos, ele precisa de mais componentes além do processador. Muito bem, minha amiga Letícia. É justamente isso, certo? Então, nem só de processador vive um computador. Então, a gente tem estudado toda a parte interna do processador, né? Suas derivações, né? De que é composto um processador, né? Que é a ULA, o C, registradores, a função de cada um, tá? A gente viu dois tipos de arquiteturas implementadas em processadores, que é a CISC e a RISC, tá? Mas nem só de processador vive um computador. Então, eu tenho toda uma agregação de componentes, certo? Que vem a tornar utilizável, né, esse equipamento, tá bom? Quando a gente fala computador, pessoal, vamos lembrando que a gente está trabalhando com um dispositivo computacional. Então, hoje a gente sabe que um smartphone, ele tem processador, a gente sabe que o smartphone tem armazenamento, a gente sabe que o smartphone tem memória RAM, né? Da mesma forma, um console de videogame também atua dessa seguinte forma, tem um processador, tem um armazenamento, tem memória RAM, tá? Até mesmo TVs já estão sendo fabricadas nesse mesmo segmento, né? As smarts, né? Que tem processador, que tem armazenamento, certo? Você pode conectar ali também seu HD externo para você fazer gravações do seu programa de TV, tá? Então, quando a gente fala computador, são dispositivos computacionais, e vai desde de um computador físico, de um notebook, que é mais portátil, né? De um tablet, de um smartphone, de uma TV. Então, são dispositivos computacionais. Tranquilo? Então, essa frase, na verdade, ela é interessante, né, para a gente entender que um computador, além do processador, tem muitos outros componentes internos que juntos permitem o funcionamento, né, por completo, né. Então, nesse módulo, a gente já está entrando num outro módulo da disciplina, né, a gente vai se aprofundar um pouco sobre os principais dispositivos internos, né, e devemos identificá-los sabendo a importância de cada um deles. Depois que a gente conseguir identificar e conhecer esses dispositivos internos, certo? Então, a gente já vai ter dado mais um passo no processo de aprendizagem da disciplina, certo? Então, o que acontece? Você vai estar dando continuidade agora para você conseguir compreender quais são os erros mais comuns dentro de um sistema computacional. Quais são os problemas que podem ocorrer, né? Geralmente problema de energia, um problema de memória. Então, a gente tem que saber onde que é esse problema, né? Qual o componente que pode estar com problema antes de resolver um problema, tá? Então, a gente já está saindo da parte de estudo de arquitetura, né? A gente já está saindo, fazendo uma mesclagem, certo? E aí, a gente já está indo para uma parte mais de... não de arquitetura, e sim de uma parte de manutenção, de entendimento de problemas referentes, né, a computadores, tá bom? A sistemas computacionais. Então, a principal função da placa-mãe, né, para a gente iniciar com tudo isso, a gente vai iniciar logo com a bonita, né, com a principal que a gente tem aqui no nosso sistema, que é a placa-mãe. Então, a função principal dela, né, é a interligação dos componentes internos e externos de um computador, tá? Então, a placa-mãe é como se fosse aquele equipamento onde eu consigo unir tudo, né? Eu consigo fazer a conexão de tudo, né? Para posterior funcionamento. Então, processador, memórias,
os barramentos, os slots, os sockets, né? A alimentação de energia, as placas off-board, são as placas de expansão, e outros são todos ligados na própria placa-mãe, né? E nisso ela distribui corretamente as informações. Então, é como se eu ligasse ali a minha placa-mãe eu ligasse a minha memória RAM com o processador, com o chipset, né? Então, a partir disso, quem é que faz a comunicação entre eles? São os barramentos que estão contidos na placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe, ela é uma peça de crucial importância aí no sistema computacional, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, gente, mas como eu disse para vocês, a gente está focando aqui a gente está focando, na verdade, no computador desktop, né? Mas as placas-mães, elas podem seguir N formatos, tá? Então, a placa-mãe de smartphone é diferente, a placa-mãe de um notebook também é diferente, né? Porque ela tem que se encaixar na arquitetura, certo? Mas todas elas têm os componentes que a gente vai ver aqui e agora, tá? Então, existem basicamente dois modelos de placa-mãe no mercado, tá? On-board e off-board, tá? Meu amigo Mário, o que quer dizer on-board e off-board, cara? Dá um help aí. Não, tipo assim, por exemplo, o computador tem uma placa de vídeo. Essa placa pode ser integrada, né? Aí é on-board. Ela é integrada junto com a placa-mãe, no caso, junto com o processador. Aí ele processa e renderiza as coisas com o processador. Aí é on-board. Aí off-board é quando a pessoa vai lá e bota uma GPU separada. Você vai lá e liga sua RTX 3090 lá na placa-mãe. Isso aí é uma coisa off-board. Você foi bem técnico, tá? Obrigado, Mário. Mas vamos ver aqui uma definição para a galera entender um pouquinho melhor, tá? Então, on-board, pessoal, são aquelas que possuem os principais componentes conectados na própria placa-mãe. Então, por exemplo, tem algumas situações onde o processador ele vem soldado na placa-mãe. Então, ele é um desses componentes, quando ele vem soldado nela, certo? Ou junto ali, ou junto com o socket, né? Ele é considerado uma placa-mãe on-board, tá? É como se fosse um dispositivo contendo todos os outros, tá? E aí, por mais que tenha aí a adesão, né, de você tirar o processador, de você colocar o processador, mas ele está soldado ali, o socket e o slot da memória também estão soldados ali na placa-mãe, então ela é considerada on-board. As placas-mãe off-board, né, são aquelas que não possuem todos os componentes, né, conectados na placa-mãe. Então, as placas off-board, elas vinham somente com entrada de mouse e teclado, né, possuíam LPT1, né, que era referente a uma impressora fiscal, certo? Mouse serial, normalmente ela vinha sem vídeo, né, e com bem mais slots PCI Express para poder colocar placas de extensão, tá? Então, essa placa-mãe off-board, ela caiu em desuso, tá, pessoal? Não existe mais esse funcionamento, tá? Hoje, basicamente, todas as placas-mães são on-board, né? E cada vez mais elas vêm se consolidando ainda mais nesse quesito de on-board, quando vem trazendo componentes soldados, né? Como, por exemplo, processadores soldados diretamente na placa, né? Quando a gente fala soldado, é que a gente não tem a possibilidade de remover ele apenas abrindo uma partezinha, certo? Então, você tem que ir lá com ferro de solda, tirar cada conector para poder remover um processador, então um chipset, né? Isso aí é demasiadamente complicado e com um custo bem maior, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo dessa placa-mãe on-board, certo? E de uma placa-mãe off-board, tá? Então, a minha on-board aqui, o que eu tenho? Olha, eu tenho o meu mouse e o meu teclado. Então, aqui a gente já vai começar a ver um pouco sobre essas portinhas que a gente conhece aí do nosso computador, tá? Aquela portinha verde que a gente tem, certo? Que é a chamada P2, tá? O teclado também, ela utiliza a porta P2, né? Só que o mouse, ele é verdinho e o teclado, ele é roxo, tá? Essas portas, pessoal, porém, elas também estão caindo em desuso. Não se fabricam mais placas-mães com esse tipo de porta, tá? Essa portazinha rosa aqui, tá? Essa portazinha rosa chama-se porta paralela, tá? É utilizada para impressoras, certo?
Aqui embaixo eu tenho uma porta serial, tá? Utilizada para mouse seriais e para outros tipos de configuração. Essas duas portazinhas também não são mais fabricadas, tá? Então, todas elas estão sendo substituídas pelo nosso USB, tá? Placa de vídeo, essa daqui, essas placas ainda continuam vindo, entretanto, elas vêm com a novidade que é o HDMI, né? Então, tem muita placa-mãe de computador mesmo já vindo com HDMI implementado, tá? Ou HDMI ou DVI, né? Que é outra porta direcionada para vídeo, né? A diferença do VGA para o HDMI, por exemplo, é porque o VGA ele transmite só vídeo e o HDMI ele transmite tanto o vídeo quanto o áudio, tá? Portas USBs, essas daqui, né? Sempre tem, né? Então a gente já está chegando aí no novo. Comercialmente a gente trabalha com USB 3.0, certo? Aquela conhecida portazinha azul, né, nos computadores, mas a gente já tem aí a tecnologia do USB 4.0 também em fabricação, tá bom? E também tem as nossas plaquinhas de áudio, que aqui geralmente é onde se colocava o fone, é onde se colocava o microfone, certo? Entretanto, isso também tem sido substituído, né, tanto pelo HDMI como por uma conexão sem fio, Bluetooth, tá? Então aqui essa placa ela não é tão novinha, tá, pessoal? É só um comparativo do início da onboard aí, quando ela já começou a se disseminar, tá? Para a nossa offboard. Já a grande diferença aqui da offboard, gente, é que observem que eu não tenho o meu VGA aqui nela, certo? Eu não tenho esse VGA, ou seja, eu não tenho uma placa de vídeo aqui. Por mais que eu tenha serial, paralela, P2, as portas de áudio. Eu esqueci de falar também da porta de Ethernet, que é onde a gente liga nosso cabozinho de internet, certo? Nosso RJ45, tá? Que é o nosso conectorzinho do cabo de internet, tá? A gente liga ele aqui, nessa porta Ethernet, não é internet, é porta Ethernet, tá? Daí a gente vai trabalhando com redes, eu acho que a gente vai ter algumas definições sobre Ethernet, internet, intranet e extranet, tá? Então, continuando, né? A gente não tem aqui na offboard a existência do VGA, tá bom? Então, é uma das grandes diferenças entre a offboard e a onboard é a existência do VGA ou não, tá? Então, além dos dois modelos comerciais, né? As placas-mães, elas também podem ser divididas de acordo com o seu tipo, né? Então, elas podem ser do tipo AT, elas podem ser híbrida, que ela recebe aí AT e ATX, elas podem ser ATX, BTX, que foi uma derivação aí, e ainda tem uma outra mais rarazinha, que é a ITX, tá? Mas hoje, a maioria, com toda certeza, são ATX, certo? Então, o que a gente tem no modelo AT, tá? Então, ele é um dos modelos mais antigos de placa-mãe, né? Então, foi comercializado inicialmente em 83 até 96, né? Então, o mouse se conectava na porta serial, tinha algumas portas mais antigas, como os slots ISA, EISA, VESA, certo? E aí, nos modelos mais novos, isso foi substituído pelo ISA e pelo PCI, tá? Então, a gente vai ver mais na frente o que significa esse PCI, tá bom? Ele é um slotzinho direcionalmente colocado para expansão, tá? Então, ela possui espaço reduzido, né, que exige uma habilidade maior de quem monta, certo? Ou seja, ela é bem pequenininha. Então, os cabos, né, ficam próximos, dificultando a passagem de ar, tá? Então, isso aqui ele é uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Dentro de um computador, tá? Seja ele um notebook, seja ele um computador grande, a passagem de ar dentro dos componentes, né, ela evita o superaquecimento, tá? Então, por que muitas vezes computadores e alguns telefones, eles acabam sofrendo superaquecimento? Por conta da inexistência de uma passagem de ar eficiente, tá? Esse superaquecimento se dá pelo uso excessivo do equipamento, do rádio, o que não tem uma refrigeração, e aí acaba ocorrendo esse superaquecimento, tá? Então, o socket do processador, né, ele fica muito próximo dos slots de memória RAM, e os modelos mais comuns de memória RAM para esse tipo de placa eram o SIM e o SDRAM, que a gente vai ver lá quando estiver estudando memórias, daqui a pouco. Tá?
Então, o conector da fonte ele se dividia em duas tomadas de 6 pinos. Olha aí, essa informação ela é muito importante, tá, pessoal? O conector da placa... Opa, nem apareceu a fotinha aqui, mas tranquilo. Ele era o seguinte, tá? Como é que a gente sabia se uma placa-mãe era AT ou se era ATX? Está relacionado diretamente com a fonte de alimentação, tá? Na placa AT, o que acontecia? Eu tinha dois conectores que juntos formavam a alimentação da minha placa-mãe. Então, eu tinha o conector A e o conector B, certo? Cada conector desse, vou até apagar aqui o A daqui de dentro. Cada conector desse tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada conector desse, pessoal, tinha 6 pinos, certo? Que se conectavam. Aí, o que acontecia muito nessa placa? O pessoal ia dar manutenção nessas placas-mães, certo? E aí, eles trocavam a posição do A com o B. E isso aí acabava causando, né, danificando a placa, né? Ela queimava, literalmente, certo? Porque a minha alimentação estava entrando de uma forma incorreta, certo? Então, o pino A tem que ficar no local dele, certo? O conector A. E o conector B também tinha que ficar no lugar dele. Quando se invertia, causava, né, esse dano na placa, né, que ela ficava queimada, tá? E aí, com o passar dos anos, né, eles foram modificando, né? E aí veio a ATX, que ela sanou isso. E na ATX, a principal diferença é que ela não tinha mais dois conectores, era um conector só, tá? Então, não tinha esse problema de queimar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma placa AT, tá? Então, se vocês derem uma olhadinha mais a fundo, a gente vai ter aqui, no número 1zinho, bem aqui, a gente vai ter o conector, certo? De energia AT, tá? Então, bem aqui ele é dividido, certo? Então, fica para lá o A, fica para cá o B, e a galera trocava e queimava tudo, certo? No 2, né? Nesse pontozinho aqui, 2, eu tenho slots ISA, né? E ao lado da cor branca podemos ver slots PCIs, né? Então, esses slots ISA eram utilizados para colocar ali uma placa de vídeo, era utilizada para colocar uma placa de rede, certo? Uma placa de áudio, tá? Aqui, no número 3, certo? A gente tem os slots de memória SIM, né? No caso, são as memórias RAMs que a gente instalava. Observe como ele tinha muito slot, porque ele precisava, né? Os slots não tinham tanto processamento, né? Eram memórias de 256 megas, certo? De 512 aí, no máximo, nas melhores condições, certo? Mega, né? Não giga, tá? Hoje a gente tem memórias aí chegando a 32 GB de memória, né? Comerciais, certo? Quando a gente trabalha com máquinas virtuais em servidores de cloud computing, a gente chega a ter memórias altíssimas, né? 120 GB de memória RAM, 148, né? Então, isso aí vai depender do serviço que você está contratando na nuvem, tá? Mas, comercialmente, a gente tem até máquinas de até 32 GB de memória RAM, tá? O ponto 4 aqui, a gente tem um socket do processador, certo? E observe como ele era bem próximo da memória RAM. A gente vai entender por que essa proximidade do processador com a memória RAM, né? Porque eles conversam diretamente, tá? E aí, essa aqui é a nossa placa AT, tá? Não utilizamos mais ela, né? Só a fim de conhecimento, tá? AT e ATX, né? Foi um tipo de transição entre o AT e o ATX, né? Então, era uma tentativa dos fabricantes em desenvolver um padrão que fosse mais versátil, né? Que aceitasse os dois modelos simultaneamente, né? Por isso, características dos dois tipos foram encontradas nessa placa, né? Porém, isso aqui não durou muito, tá? Foi implementado o ATX de vez, certo? Então, aqui a gente consegue observar que a gente tinha os dois conectores, tanto o conector da AT dividido, né, aqui em dois, como o conector único da ATX, tá? Os slots da memória RAM ficaram um pouquinho mais distantes, né, do socket do processador, certo? Aqui no 3 a gente ainda observa um slot ISA, que é esse preto aqui, bem maiorzão, e um PCI, que é esse branquinho. Geralmente os slots PCIs, eles têm essa cor característica, tá? E aqui tem os slots de SD-RAM, tá? Que já foi uma
uma evolução das SIMs, tá? Enfim, foi uma época de mesclagem, né? E aí a gente chega na ATX, certo? Que é uma Advanced Technologies Accident, né? Então, ele já apresenta um conector de energia com 24 pinos, diferente do seu antecessor com 12. Então, aqui eu já consigo ter o dobro de alimentação, certo? O que impossibilita, né, sua ligação errada, né, e a queima da placa, tá? Então, a fonte e a placa do padrão ATX permitem o desligamento, certo? Automático do sistema com a utilização de equipamentos externos. Então, o que acontece, né? A partir da ATX, eles implementaram um novo sistema de desligamento. Porque o que acontecia? Nas placas ATs, você podia colocar para rodar o sistema, podia colocar para escatitar mesmo que a máquina ia lá até morrer. Já chegava que o processador derretia em cima, era muito superaquecimento, placa queimava. Com os modelos ATX, o que foi que eles fizeram, né? A partir daí, eles disseram o seguinte, não, a gente não pode mais fazer um negócio desse, não. Eles colocaram esse desligamento automático, ou seja, o processador, ele percebe quando ele está no nível de clock muito alto, né, chamado overclocking, né? E aí ele diz o seguinte, não, aqui eu vou estourar. Então, eu vou desligar para poder reiniciar tudo novamente, um pouco mais descansado. Basicamente foi isso. Então, a placa-mãe, ela se desliga para evitar, né, a queima de componentes, certo? Então, a ATX, ela tem essa enorme característica, certo? Que ela se autodesliga para poder evitar a queima de alguns equipamentos, tá bom? O socket do processador, né, ficou mais distante da memória, o que melhora a refrigeração, certo? Possuindo um espaço interno maior, né? Tudo isso permitiu esse modelo, né, uma melhor circulação de ar, melhorando assim o desempenho do sistema, né, evitando travamento, né, e que o sistema reinicie, certo? Pessoal, a maioria dos problemas em computadores e notebooks, né, são duas coisas, né? Ou a energia, certo? Ou a refrigeração e o esquente de alguma forma, certo? Ou então a sujeira que provoca isso, tá? Então, a maioria dos problemas, não estou dizendo que são todos, certo? Há uns 80% dos problemas é limpeza e energia, tá? Depois é que vem o que ocasiona outros queimas, tá? Por isso que às vezes dá problema em outras coisas. Os slots de expansão, né, encontrados neste modelo são os PCIs, AGP, CNR e PCI Express. Esse aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar com ele, tá? O PCI e o PCI Express a gente vai ouvir bastante ainda, tá? Esse AGP é como se fosse um processador de aceleramento gráfico, tá? E aí ele deu origem à nossa GPU, né? A unidade gráfica de processamento, certo? Então, que é Graphics Processor Unit, certo? É a nossa chamada placa de vídeo. Beleza, Marco? O pessoal tá tranquilo até aqui? Tá conseguindo compreender aí, Cíntia? Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Tô entendendo. Mais ou menos. Beleza. Beleza. Então, dando continuidade para essas placas AT, né? Então, elas foram cruciais para o desenvolvimento das memórias RAMs também, certo? Então, as memórias RAMs, né, que elas começaram aí com a SIM, depois veio a SD-RAM, essa RAMs aqui não foi tão utilizada, depois veio a DDR, DDR2, DDR3, né? Hoje a gente está com comercialmente DDR4, né? Então, é um conjunto de memórias que são formidáveis, né, que vieram acompanhando aí a evolução do ATX, tá? Então, elas vieram melhorar significativamente a taxa de transferência entre a memória e a placa-mãe, certo? A DDR3, a velocidade pode chegar até de 2.400 MHz, né? E aí já está sendo ultrapassado esse valor, tá bom? Então, como é que funciona, pessoal? A minha memória RAM, ela é uma memória auxiliar, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Ela é a principal, ela é a memória principal, porém ela é auxiliar. Então, o que é que faz a minha memória RAM, né? Ela fica ali guardando os arquivos que serão enviados para execução no processador. Então, quem é que faz essa conexão entre a memória RAM e o processador? São os barramentos que existem entre eles. E esses barramentos estão na placa-mãe, tá?
Então, é como se eu tivesse aqui uma placa-mãe, ó. Aqui eu tivesse um processador e aqui eu tivesse a minha memória RAM. Aí, o que que acontece? Eu tenho caminhozinhos, certo? Entre eles, tá? E por onde esses caminhos é que vai passar as minhas informações, tá? Então, por isso que é crucial a conversação entre a memória RAM e o meu processador, tá? Essas unidades de armazenamento do tipo ATX, né? Nas unidades de armazenamento do tipo ATX, o padrão inicial já foi o ATA, né? E hoje a gente trabalha com o SATA, certo? Anteriormente, a gente tinha o IDE, tá? A gente vai ver aqui mais à frente nos dispositivos de armazenamento, né? Como o HD, que trabalhava com esse IDE, que era um padrão antigo, tá? Então, vamos seguindo aqui. E aí, gente, a gente chega nessa fotinha aqui, certo? Que a gente vai ficar parado aqui um bom tempo, tá? Bora lá. Opa. O que que a gente tem aqui para mostrar em especial para vocês? Aqui, a gente vai trabalhar, certo? Conhecendo os componentes de uma placa-mãe. Nesse momento, né? Se a gente estivesse em sala de aula, cada um de vocês ou em grupinhos estaria com a placazinha mãe na mão para a gente poder fazer a identificação desses componentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu peço que vocês prestem muita atenção para a gente não ficar dúvida, tá? Vamos aqui pelos números e aí a gente vai conseguir identificar cada um, tá? Vamos lá. Primeiro, o número 1 é o slot de memória RAM. Gente, o slot de memória RAM, ele é bem conhecido porque ele tem travas. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são travazinhas que a gente tem no slot de memória RAM. E geralmente ele é partido aqui num pontinho, tá? Então, quando ele é partido, aqui ele vai estar identificando qual é o tipo de memória que eu vou estar utilizando, certo? Se é uma DDR1, DDR2, se é uma DDR3, tá? Então, essa divisão aqui da minha memória RAM, que é chamado de pente de memória RAM, certo? É que a gente vai identificar aqui, tá? Então, isso aqui chama-se slot de memória RAM, tá? Todo lugar onde se é possível conectar alguma coisa, ou é slot ou é porta, certo? Ou conector, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu slot de memória RAM, tá? Geralmente vem mais de 2, tá? Mas nessa placa, como ela é um pouco mais simples, certo? Ela tem apenas 2, mas geralmente vem 4, pode vir até 6 slots de memória RAM. O número 2, pessoal, observem aqui o conector da minha fonte, de alimentação na placa-mãe. Tá ok? Então, esse conectorzinho, tá? Esse conectorzinho, ele é responsável por trazer a energia para a minha placa-mãe. Se ele não tiver conectado, não vai funcionar. Aqui mais em cima, né? Eu tenho um outro conectorzinho de 4 pinos, né? Que ele também faz essa função de alimentação de energia, certo? É um conector que vem exclusivamente da fonte de alimentação e também é conectado aqui, tá? Então, ele é utilizado especificamente para um plug, como se fosse uma alimentação externa aí, a mais para a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo, ela consome muita energia, né? E aí, esse conector maior, ele alimenta as demais conexões, tá bom? O próximo, eu tenho um conector ATA, né? No caso, hoje, atualmente, é SATA, né? Que ele sofreu essa evolução, tá? Então, esse conector, gente, ele é utilizado para conectar tanto HDs como SSDs. Então, os conectores SATAs, certo? Eles são utilizados para isso, tá? Nessa placa eu tenho 4 conectores SATAs. E ainda tem uma derivaçãozinha menor do conector SATA, que é utilizada, né, em computadores mais específicos, né? Só que mais finos, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Próximo, certo? Que é esse 4. Ah, já falei do 4 aqui.
Ah, pessoal, me perdoem aqui, tá? Mas eu acabei errando aqui na escrita, tá? Os conectores SATA são o 4 e esse conector 3 aqui não é ATA, é um conector IDE, tá? É um conector IDE que é um pouco mais antigo, tá? Mas também serve para alimentar o HD e a gravadora, tá bom? Lembra daquela nossa gravadorazinha de CD e DVD que a gente tinha no computador, né? Até nos notebooks não tá vindo mais hoje, né? Então elas também, né, tá ligado na conector SATA, tá bom? Deu para entender aí? Esse verdinho aqui, né, o número 3 é o conector IDE e o amarelinho aqui, número 4, é os conectores SATA, tá bom? No número 5, eu tenho um conector PCI Express, certo? Então, eu tenho 3 divisões do PCI. Eu tenho o PCI normal, certo? Que é esse branquinho aqui, geralmente ele é branco, tá? Observe que ele também ele é bipartido, só que ele fica com um pedacinho bem menor aqui exposto, né? E outro pedacinho maior. O PCI Express, ele é praticamente igual ao PCI normal. A diferença é que ele tem uma trava e um conjuntinho a mais de conexões, certo? E eu tenho o PCI Mini, certo? Que ele tá bem aqui pretinho, escondidinho, mas eu também tenho esse PCI Mini, né? Que é utilizado para placazinhas menores, certo? Existe uma placazinha que a gente utiliza para descobrir os defeitos de placa-mãe. Então, como é que você faz? Você conecta ela nesse PCI Mini, você liga o computador e ele vai te passar um código. Quando ele passa esse código, já é onde está o provável problema da placa-mãe, né? Então, isso aí ajuda muito na manutenção de placa-mãe, tá bom? Por último, a gente tem aqui o socket do processador, né? Observem aqui como ele fica mais central, tá, pessoal? Observem aqui como ele fica mais central, certo? Então, nas periferias, gente, nas periferias das placas-mães, eu tenho geralmente quem? As minhas portas, olha aqui, ó, as minhas portas, certo? Que a gente já viu anteriormente, e alguns conectores. Na parte central da minha placa-mãe, eu tenho quem? O processador. Eu tenho esse cara aqui, certo? Que é o meu chipset, ponte norte. Eu tenho esse outro cara aqui, que é o meu chipset, ponte sul, né? Porque cada um tem uma responsabilidade, né? Eu tenho aqui os meus slots de memória RAM, tá? Então, o processador, ele conversa diretamente com a memória RAM e quem faz o controle dessa conversa é o chipset ponte norte, por isso que ele é tão importante, tá? Já o chipset ponte sul, observe que ele é um pouquinho menor, ele faz o controle dessa galera que chega na periferia, certo? Que são os conectores, as portas USBs, que são colocadas bem aqui, ó. Ok? Eu ainda tenho também o controle de capacitores, né? Que são esses maiorzinhos aqui, que são utilizados para armazenar energia, né? Então, observem que a placa-mãe é como se fosse uma cidade, tá? Por exemplo, essa bateriazinha aqui, ó, observem que eu tenho uma bateriazinha pequenininha bem aqui, como se fosse uma bateria de um relógio, tá? Essa bateria, pessoal, é uma bateriazinha de 3 volts que ela é utilizada para carregar a hora no sistema da placa-mãe, tá? Então, ela fica aí, certo? Para alimentar um circuitozinho específico, que é esse carinha bem aqui, ó, que a gente chama de memória ROM, tá? Já já a gente vai ver o que é essa memória ROM. Essa memória RAM, ela guarda alguns programinhas que são responsáveis por inicializar o sistema operacional, são responsáveis por fazer uma verificação de hardware, a gente vai ver mais à frente também, tá? Então, a gente tem esse conjunto de componentes aqui, certo? Sem falar nos componentes menores, que são circuitos integrados, né? Por exemplo, isso aqui é um circuito integrado, tá? Esse que eu estou marcando bem aqui mais acima. A ROM, ela é um circuito integrado, soldado na placa. Eu tenho carinhos como esses 3 bonitinhos aqui, que são transistores, né? Que são fundamentais na placa-mãe, certo? Eu tenho transistores menores espalhados por todo lugar aqui na placa, relés. Eu tenho também capacitores, diodos, certo? Então, a placa-mãe, pessoal, ela é um conjunto de componentes, certo? E aí é interessante que a gente consiga identificar todos esses componentes. Tá beleza? Deu para pegar, galera, um bocado de componente aqui? Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem quais são os componentes que eu falei, hein?
O ITX, né, é um padrão de placa-mãe desenvolvido pela Via Technology, certo? Que visava o baixo custo na produção do computador e não a velocidade, ou seja, eles queriam um negócio barato, né? Essas placas vinham com tudo on-board, vídeo, som, rede, USB, modem, poucos slots PCIs, normalmente apenas um slot de memória, né? Então, era uma placa-mãe bem simples, né? Realmente para ser barata, né? Então, com toda essa redução, é fácil deduzir que o consumo de energia do sistema era inferior aos dos demais modelos, né? Eficientemente energética, tá? E olha aí como ela era bem pequenininha, né? Então, a placa ITX, né? A galera andou fabricando umas parecidas, né? Com uma empresa chamada Brasint, que teve um mercado até bem interessante aqui no Brasil, certo? Essa empresa Brasint, ela trabalhava basicamente com essas placas ITX, certo? Elas fabricavam com processadores Atom, da Intel, né? Que são bem simples, certo? Aí, por exemplo, eu já vinha com placazinha de rede, ó, aqui, pequenininha, né? Utilizando aqui poucos slots, apenas um PCI Express, tá? Olha, até HDMI a bichinha já tinha, né? Então, era uma placa-mãezinha bem interessante, tá? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, eu tenho aqui uma porta P2, eu tenho aqui uma porta USB, eu tenho aqui uma HDMI, certo? Eu tenho aqui uma portazinha VGA, uma porta DVI, mais duas portas USB. Aqui eu tenho a minha porta Ethernet, portazinha de áudio e a minha placazinha de rede Wi-Fi, né? E Wi-Fi, tá? Então é uma placazinha simples, porém bem robusta e com um custo bem mais elevado, tá bom? E já não tinha mais o conector de mouse e teclado, né? Só tinha do mouse ali, eu acho. Aquele roxo. Mas tinha muita porta USB, tá? Então ele só deixa aqui mesmo só como um aparato, alguma outra situação, né? Mas geralmente aqui os mouses e os teclados já estavam vindo tudo USB, né? E hoje já estão vindo tudo sem fio. BTX foi uma tentativa da Intel em se substituir o papel aí da ATX, né? O objetivo desse padrão, né? Balance Technology Exchange, né? Era melhorar o desempenho do sistema, facilitando ainda mais a ventilação do dispositivo, né? Foi projetado de tal forma que o ar entrasse pela parte frontal, passasse por todo o sistema interno e fosse dissipado pela parte de trás. Assim, o gabinete era composto por furos frontais e traseiros, né, para facilitar o acesso ao ar fresco, né? Então, era uma placazinha da Intel, galera, que ela era bem bonitinha, bem feitinha, certo? E trabalhava diretamente com essa questão da refrigeração, certo? Entretanto, ela tinha um custo um pouquinho elevado e aí não se encaixou no mercado, tá? Então, existem vários tipos várias marcas de placa-mãe, né? Então, muito conhecidas como Asus, né? Gigabyte, certo? Algumas placas Intel, essa Fictronics também é muito famosa, PC Chips também é muito boa, certo? Então, tem um conjunto de marcas aí que vem bem interessante para essas placas-mães, tá bom? Belezinha, galera? Beleza. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, tá aqui a atividade. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos só concluir. Tem alguns 3 pontinhos aqui sobre placa-mãe, certo? E aí, daqui a pouco eu peço que vocês peguem uma folha de caderno, tá? Que a gente vai fazer aqui uma rápida atividade voadinha aqui na nossa aula mesmo, tá bom? Então, quem tiver com o caderno aí na mão, beleza. Quem não tiver, daqui a pouco vocês pegam, tá? Então, para dar continuidade sobre esse entendimento, certo? Sobre os tipos de placa-mãe, os modelos e os componentes, certo? A gente precisa entender também o que são os barramentos, tá? Então, os barramentos, pessoal, é como se fossem os caminhos. É os caminhos para onde vai passar o circuito elétrico, onde vai ter realmente o circuito elétrico, aquela comunicação, certo?
Então, ó, são caminhozinhos de formiga, né? Ou ruas dessa cidade que a gente trabalha com a placa-mãe. Então, basicamente, essa analogia, né? É referente aos barramentos de placa-mãe, né? Que são por eles que toda a energia elétrica trafega, né? Levando e trazendo os dados e informações entre os componentes internos, tá? Então, por exemplo, aqui, o que que eu tenho aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui, isso aqui seja um chipset. Se vocês forem observar bem de perto, ele tem várias perninhas soldadas aqui na placa, não tem? Olha, várias perninhas aqui, ó. Cada perninha dessa, pessoal, ela é soldada em um caminhozinho. Observem aqui, ó, nessa partezinha, eu tenho várias trilhazinhas. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim ou não? Sim, Alguém professor. vivo aí? Pronto. Então, são esses caminhozinhos que vão levar a informação de um para outro. Então, é como se fosse o seguinte, né? Imagine aqui que eu tenha, o meu processador. Vou colocar aqui CPU, tá? E aí aqui eu tenho o meu chipset. Aí o que que acontece? As perninhas do processador, elas vão sair para conversar com esse meu chipset. Tá? Então, quantas forem necessárias para fazer essa conversação. Beleza? A esse caminhozinho que eu desenhei agora aqui, a gente dá o nome de barramento, tá? Vamos supor que eu tenha aqui a minha memória RAM, certo? E a minha memória RAM, ela também precisa conversar com esse processador. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho o meu barramento entre o processador e a minha memória RAM. Deu para compreender, pessoal? Então, os barramentos são esses caminhozinhos que eu interconecto todo mundo, tá? Então, se eu estou fazendo aqui a conexão entre o meu CPU e o meu chipset, ou entre a minha memória RAM, é por meio de barramentos, tá? Depois vocês pegarem a placa-mãe, vocês vão ver que embaixo dela tem vários caminhozinhos. E esses caminhos são esses nossos barramentos, tá? E aí a gente chega no chipset, tá? O chipset, pessoal, ele é muito importante, tá? Então, ele é um conjunto de circuitos integrados, né, que são instalados nessa placa-mãe, né, que tem o objetivo de controlar a utilização de diversos hardwares, como a memória, né, os barramentos de entrada e de saída, né, que são os caminhozinhos que levam, por exemplo, para as portas USB, as interfaces SATAs, né, que são os HDs e tudo mais, as portas USB, entre outros. Esse chipset, pessoal, ele controla tudo o que está sendo utilizado na placa-mãe. E é por isso que existem dois deles, né? Porque só um não aguentaria a pancada, tá? Então, eu tenho aqui o meu chipset ponte norte, que é o North Bridge, certo? E eu tenho o ponte sul, que é o South Bridge, tá? No ponte norte, pessoal, ele é responsável pela comunicação dos componentes de maior velocidade no computador. Quem são os componentes de maior velocidade no computador? É o processador, é a minha memória RAM, certo? É o meu PCI Express, quando eu estou trazendo uma placa de vídeo. Então, esses caras, eles têm a maior velocidade, né, de comunicação nesse computador. Então, por isso que eles são controlados pelo ponte norte, tá? Já o ponte sul, né, ele é responsável pelos barramentos PCIs, né, menores, e ISA, que já não são mais utilizados, portas USB, seriais, paralelas, P2, controladores de disco rígido, entre outros. Então, o ponte norte, ele controla o centro, e o ponte sul, ele controla a periferia da placa-mãe, né? Periferia, pessoal, o que quer dizer a periferia? Não achei lugares correspondentes. O que é uma coisa periférica? Meu amigo Anthony, o que é uma coisa periférica? É uma coisa de livre fluxo? Não.
O que é a periferia de uma cidade, por exemplo? As estradas, as ruas e. Não, não. Se eu for em Fortaleza, onde é que fica a periferia de Fortaleza? Nem eu sei. Eu sei Ave que Maria. tem alguma coisa a ver com estradas e ruas. Não, tem nada a ver com isso. Não? Periferia, pessoal, é o que está ao extremo. E o que está mais ao centro, né, não são zonas periféricas, tá? De um ponto de vista, não estou falando nada de favela, tá, pessoal? Nem de bairros nobres, nem nada, tá? Então, a periferia é o que está nas extremidades. Então, se a gente for em Fortaleza, a gente observar, as periferias, elas estão, né, mais nas extremidades da cidade, certo? Fazendo aí meio que um contorno às zonas mais centrais. Então, da mesma forma, essa placa-mãe, tá? Então, o Ponte Norte, o chipset Ponte Norte, ele controla o centro da nossa cidadezinha chamada placa-mãe. E o Ponte Sul, ele controla a periferia, que é onde eu tenho ali os meus conectores, que é onde eu tenho as minhas portas, que eu posso colocar o USB, que eu posso colocar o cabo de rede, que eu posso colocar o cabo de vídeo, tá? Então, quem controla isso é o chipset Ponte Sul, beleza? Então, vamos lembrar, Ponte Norte controla o centro e o Ponte Sul controla a periferia. Tranquilo, pessoal? Fácil de compreender isso aí? Mamão com açúcar. Então, a marca do chipset, geralmente, ela não é a mesma marca da placa-mãe, tá, pessoal? Então, é comum a gente ver uma placa-mãe de marca A com chipset de marca B, tá? E aí, hoje, geralmente, se está utilizando muito os Intel, né? NVIDIA também trabalha com chipset, certo? Esse CIS também já foi muito visto, tá? Em algumas placas-mães que eu já dei manutenção, tá bom? A gente chega nas portas, tá, pessoal? Quando eu tenho essas portas USB. Primeira coisa, você sabe o que é USB? A derivação da sigla USB. Quem que sabe aí? Sabe, Tainá? Não, senhor. Como é a pergunta, professor? O Vitor já respondeu. Universal Serial Bus, né? Então, ele é um... porta serial universal ou barramento serial universal, tá, pessoal? Tem na porta física, né, que hoje em dia praticamente tudo se utiliza USB, né, para todo dispositivo se tem uma conexão USB, por conta da velocidade e por ser um barramento universal, certo? Então, podemos concluir que todas essas portinhas aqui, ó, a serial, certo? As P2, as paralelas, né? Todas elas viraram portas USBs, tá, pessoal? Com o objetivo de padronizar os sistemas, né? E ficar mais fácil a velocidade de comunicação, tá bom? Sockets. Sockets vem do termo em inglês socket, né? Que é um termo utilizado para designar local onde colocamos o processador na placa-mãe, tá? Então, se eu pergunto para vocês, ô, meu coleguinha, você tem um processador socket 775? Quando eu digo isso, entrada de mouse virou P2? Não, cara, ela era P2, certo? E aí ela virou USB. PS2, tá? Desculpa. Sempre que vamos comprar, né, um processador, devemos nos preocupar com qual socket e saber qual a placa-mãe aceita aquele socket. Então, é muito comum... cara, pequeno erro para a aula, né? PS2, tá? Então, o que acontece, certo? Quando se vai... É muito comum o pessoal que vai fazer manutenção, né? Aí o cliente pede o seguinte: cara, eu quero comprar outro processador mais potente. Aí o cara, tem processador tal e processador tal. Só que o que acontece? Você tem que ver se aquele processador que
que aquele processador que você está comprando, você tem que ter certeza, desculpa aqui, pessoal, porque eu fico lendo o chat dos meninos e acabo me perdendo aqui na aula, tá? Aquele processador que você está comprando, você tem que saber se ele vai encaixar na sua placa-mãe. E quem é que vai dizer isso para você? É o socket, tá? Então, cada socket ele tem uma numeração, certo? E uma derivação. Então, tem socket 775, tem um LGA 1110, certo? Tem diversos tipos de sockets que cada placa-mãe tem um específico. Felipe, mas como que eu vou saber qual é o socket? Toda placa-mãe tem uma marca e tem um modelo. E aí é muito simples você pesquisar na internet e ver qual é a marca e o modelo daquela sua placa-mãe, ver as configurações dela, certo? E aí, na sequência, vocês vão estar pegando todas as características dela, tá? A gente vai fazer até um trabalho com isso, né? No caso, eu vou passar uma imagem de uma placa-mãe para vocês, e aí vocês vão pesquisar todas as configurações dela a partir da marca e do modelo, tá bom? É um trabalhozinho que eu vou passar para vocês dentro de alguns dias, certo? Eu acredito que na próxima semana eu já passo esse trabalhozinho para vocês, tá? Mais um, né? Então, em algumas placas-mães, o socket do processador, né, são uns furinhos, né, onde encaixamos o processador. Em outro, é como se eles fossem lisos, então só dá o contato, tá? Então, só coloca o processador em cima, trava e pronto. Tá? Então, existem diversos tamanhos, né? Tem maior, tem menorzinho, depende do cooler que vai em cima também, certo? Porque vocês lembram que o processador ele tem que ser refrigerado, então ele precisa de um cooler, de um dissipadorzinho em cima para remover a alta temperatura dele, tá? Aqui, ó. Então, você pode ter esses furinhos aqui, certo? Geralmente são em sockets um pouquinho mais antigos. E eu posso ter esse dessa forma aqui, que são contatinhos, né? Onde você coloca aí o seu processador e ele vai dar o contato e vai conseguir fazer a comunicação aí. Beleza, senhores? Por último, a gente tem os slots, né? Que são encaixes, né, onde instalamos as placas off-board, né, as placas mães, né, placa de vídeo, placa de som, tá? RAMs, todos ligados aos seus respectivos slots. O slot ele tem a principal função de ligar os componentes ao seu barramento respectivo, tá? Então, o slot serve de suporte para que a placa fique dentro e presa no gabinete. O que é muito comum também, pessoal, o pessoal vai fazer uma mudança e aí acaba balançando o computador. Quando ele vai ligar novamente, não dá problema, né? Não liga. Aí você tem que ver se os componentes estão ligados corretamente, não tem nenhum slot travado, tá bom? Então é dessa forma que funciona. Tranquilo, pessoal? Então eu vou passar aqui uma pequena demonstração de atividade para vocês, certo? Que ela é bem simples, tá? É só com o intuito de vocês relembrar quais são os componentes que a gente falou anteriormente, tá? Então, eu quero que vocês localizem nessa imagem, certo? De placa-mãe, todos os slots e todos os conectores que vocês conseguem saber o nome, tá? E aí, daqui a pouco eu corrijo com vocês. Vocês têm 3 minutinhos para fazer isso aí, tá certo? Ei, professor, mas conta também conector de USB, essas coisas, P2. Tudo que vocês conseguirem achar e souber o nome aqui na placa-mãe, vocês colocam aqui, certo? E vão me dizendo, tá? Eu vou marcando e vocês vão vendo se vocês acertaram, tá? É um testezinho rápido, né? Vocês vão fazer um trabalho parecido com isso, tá? E aí a gente corrige dentro de 3 minutinhos, tá bom? Professor, mas eu tenho que escrever o nome dos slots no papel? Não, cara, você só pega o teu caderno, né? E aí vai verificando, circula, marca com o número e diz o que é, tá? Aí daqui a pouco eu corrijo aqui junto com todo mundo para vocês verem se vocês acertaram, tá bom? 3 minutinhos para vocês fazerem aí.
O Adrian tá aí? Adrian? Tá na chamada. Oi. Adrian, Alô? Alô? tá presente, né? Alô? Tá ouvindo? Tô. Tudo bem? Adrian, tu já fez o que eu não te pedi, não foi, cara? Como é? É o que eu solicitei para vocês manterem as fotos do perfil institucional de vocês, aí vocês trocaram aí, né? Eu não achei a foto na galeria. Ah, e tirou por quê? Eu não sei, eu não achei a foto. Eu tirei aquela. No Por aluno enquanto eu online. boto essa. Depois você agiliza isso aí, tá? Tranquilo. Exato. Jaine, Presente. Anália não. Anthony, Anthony, Ele caiu um pouquinho antes do senhor terminar para a gente fazer essa tarefa. ele tá aqui presente, né? Não tá é ao vivo, né? Beatriz, Ah, então é isso aí. Presente. Breno. Presente. E aí, Breno, tudo bom? Bruno, Tudo. Bruno, Presente, meu patrão. Cíntia, Presente. Diego. Diego. Presente. Eliel. Presente. Eliel. Presente. Enzo. Presente. Felipe. Presente. Marcela. Presença. Isadora. Presente. Janiele. Acho que a Janiele não tá hoje, não, né? João Vitor. Opa, presente? O João Lucas estava aí agora há pouco, não estava, né? Beleza. Larissa também. Tá, Larissa? Tá, não. Leão. Letícia. Letícia. Presente. Ah, Luísa. Presente. Luísa, Luciana, nem o Luan também não estão, né? Mário. Presente. El. Presente. Mirelle estava agora há pouco, né? Weasley. Não está. Ainara, jamais. Stephanie. Deixa eu mandar uma mensagem aqui da Suzana. Suzana teve que sair para uma consulta. Ainara não está. Tainá, tá aí? Presente. É eu ou é a Tainara? É a Eu Tainá. entendi. É, presente. Estou aqui. Thalia também não está hoje. Tiago Silva também não. Tiago Souza. Presente. Vanessa também não. Vitor Sena. E a minha amiga Yara. Presente.
Ótimo, pessoal. Show de bolas. Vamos só colocar aqui a falta nos faltosos. Pronto, né? Então, vamos retornar aqui, tá? Quem foi que conseguiu fazer aí? Localizar os componentes? O Vitor localizou alguns. Deu certo aí, Luísa? Conseguiu localizar algum? Só o peixe de memória RAM. Certo. O slot de memória RAM, né? Então, vai funcionar Confundi, assim, sorry. pessoal. Eu vou circular aqui um danado e aí eu vou selecionar aleatoriamente aqui para a pessoa me dizer. Olha aí que legal, tá? Então, vamos lá. Vou circular o primeiro aqui, certo? Esse daqui. E eu vou chamar aqui meu amigo Enzo. Meu amigo Enzo. Que componente é esse aí, cara? Sim, professor, é o É o... sei não, professor. Aí perder esse pontinho, cara. Posso É o passar? chipset? Qual é o chipset? É o do processador. E como é o nome dele? Ah, tá com meia resposta. Não sei o nome dele. É o chipset Ponte Norte. Certo? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Vamos ver se vocês conseguem definir o que são esses dois conectores aqui. Eu vou escolher aqui meu amigo João Vitor. Opa, bom dia. Bom dia, cara. São os slots de PCI? Não. Ah, então errei. Minha amiga, vamos passar aqui. Minha amiga Stephanie, consegue definir o que é isso aí? A Stephanie tá com problema de internet, né? Jaine. Conector não sei o que aí. Ah, ela conseguiu responder. Qual é, Stephanie? Conector alguma coisa. O que é o alguma coisa? Eu não tô lembrando, são 3 letrinhas, mas eu não lembro. CTA, alguma coisa assim. CTA, GTA, é? Sei lá. FDD conector, que tu tá querendo falar? Não. Não também? Ah, melhor que nada. Não. Gente, esses aqui são os conectores antigos. Posso falar, professor? Pode, mano. É os IDE. Exatamente, tá? Então, aqui eu tenho os conectores IDS, tá? Mais antigos. Ok? Vamos lá. E esse daqui, vou chamar agora... Eu vou apagando os que eu... Não, vou deixar. Chamar aqui meu amigo Diego. Esse que eu circulei por último, meu amigo Diego, é o quê? Socket de memória. Memória não. Processador. Isso. Socket do processador. Muito bem. Certo? Esse branquinho aqui.
que eu circulei agora. Minha amiga Isadora. Até rimou. O que é isso aí? Não sei. Eu só sabia o da Stephanie e ainda falei errado. Não sei. Alguém sabe? Slot PCI, muito bem, é o PCI, tá? Esse outro aqui que eu acabei de circular, olha aí, ó, acabei de circular esse aqui. Meu amigo Thiago Souza, desenrole aí. Qual é? Esse que eu acabei de circular, aqui embaixo, ó. Não tem uma bola? Ah, Quase isso. eu não sei. Eu me esqueci. Professor, posso responder? Não sabe, Thiago? Quem é que tá falando? Professor, posso Eu. falar? Queria falar. Ah, pode falar, não, pode falar, vai. Marcelo, vai lá, Marcelo. Pelas minhas dúvidas, eu acho que é uma bateria. Quase. Quase. É, porque a bateria tá aqui do lado, Não. mais em cima, ó. Então, posso falar? O Ponte Sul? É, o chipset Ponte Sul, certo? Deixa eu ver aqui. Minha amiga Letícia. Esse que eu tô circulando agora, minha amiga Letícia. Quem é esse danado aqui? É a memória RAM, não é? Se eu estiver enxergando certo. Não, É o memória RAM não conector. é, não. É o conector dela. Dela quem? Da memória RAM, é a entrada onde a gente bota a memória RAM. Eu não vou saber o nome certo, Slot, Scott, não sei falar isso. Slot, tu disse certo, negócio de Scott. Muito bem, Letícia. Esse último, esse daqui que eu tô circulando aqui embaixo, eu vou perguntar agora o meu amigo. Deixa eu ver. João Lucas. Esse bichão aqui, ó. Que conectou esse aí, João Lucas? Qual que eu não tô vendo? Esse aqui, ó, embaixo que eu coloquei. Perto do IDF, é? É, perto do IDE. Quem é ele no jogo do bicho? Acho que é o negócio da fonte de alimentação, esqueci o nome. AT ou ATX? Acho que é a TX, ó. Muito bem, ATX, certo? Vamos pro próximo. Esses dois carinhas aqui, ó, de vermelho, bem aqui no cantinho, certo? Eu vou chamar aqui meu amigo Felipe. Meu xará. E aí, cara? Quem são esses dois caras aqui? Não sei. Vou dar uma dica. Na outra placa eles eram amarelo. Eu não me lembro, professor. Por quê, cara? Alguém sabe, pessoal? Uma SATA. Conectores SATA. Isso, muito bem. São conectores SATA. Tá? Tá acabando aqui nossas opções. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver mais. Esse cara aqui de verde. Diz aí pra mim, Jaine, quem é esse cara aí de verde?
Só o PCI? O que mais? Isso, Jane, é o PCI Express, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente possa fazer. Esse daqui, que foi um dos que a gente conversou lá. Deixa eu ver aqui, meu amigo. Vai lá, Vitor Fernandes. Acaba bom. Alguma coisa da placa de vídeo. É da placa de vídeo, só que eu esqueci o nome. É um conectorzinho de alimentação, né? De 4 pinos. Se você tá dizendo, eu tenho que concordar. Né? Gente, essa placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe convencional, certo? Só que a gente foi aprendendo, né, que com o tempo, as placas-mães, elas vão mudando, certo? E aí, deixa eu colocar aqui uma placa-mãe para vocês, certo? Só para vocês terem noção do quanto essas placas-mãe mudaram, certo? Deixa eu colocar aqui essa placa-mãe. Vocês conseguem observar ela? Sim ou não? Sim. Pronto. Observem aqui, gente, que eu tenho, ó, 3, 5, eu tenho 25 portas USBs. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui, ó, 3 conectores de fonte de alimentação. Eu tenho uma PCI Express, processador, claramente aqui, né? No LGA, certo? E 2 slots de memória RAM. Essa placa-mãe, pessoal, ela é uma placa-mãe destinada para mineração de dados, certo? Aliás, desculpa, para mineração de criptomoedas. Então, como é que eles fazem, certo? Cada porta USB dessas, isso, para trabalhar não só Bitcoin, né? Bitcoin é uma criptomoeda, mas tem várias outras criptomoedas, certo? Então, para trabalhar com mineração de criptomoedas, eles utilizam várias GPUs, que são várias placas de vídeo. Então, nessa placa-mãe, eu consigo estar colocando, certo? Até 25 placas de vídeo, certo? Para poder fazer mineração. E observem que ela gasta tanta energia que ela é necessária 3 fontes de alimentação para poder segurar todo esse processamento. Então, gente, é muito importante, né, que a gente tenha ciência de que placas-mães, elas iniciam dessa forma que a gente viu, dessa forma mais simples, tá? Mas elas podem chegar a situações como essa, uma placa-mãe ultramoderna utilizada para mineração de criptomoedas, tá? Então, a mineração de criptomoedas é quando computadores, né, centralizados, eles fazem a compra e a venda de Bitcoin, por exemplo, certo? Então, você vai lá, e faz a compra e a venda. Então, é necessário um processamento gráfico bem alto para poder trabalhar com isso. Tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo para vocês? Tá tranquilo? Tá favorável? Ó, então, mais à frente, a gente tem o quê? A gente tem dispositivos de memória, né? E a gente tem fontes de alimentação e algumas placas de expansão, tá? Então, esse conteúdo de dispositivos de memória, a gente vai ficar para a próxima semana, tá? E agora eu quero que vocês façam uma atividade para mim. Não vai ser preciso me enviar no Forms, tá? Mas eu quero que vocês façam essa atividade agora, tá ok? A partir de agora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar
3 modelos de placa-mãe, tá? Então, vocês vão lá no Google e colocam placa-mãe, vamos botar aqui, placa-mãe ASUS. Só um exemplo, né? Vou só colocar aqui para vocês. Placa-mãe da ASUS, tá? Então, eu vou lá, pego aqui a placa-mãe e observem, pessoal, que aqui ela tem um modelozinho, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, ASUS Prime A32MA. Ok? Vocês vão pegar 3 placas-mãe e vão fazer toda a descrição dos componentes delas, certo? E as configurações dela, tá? Como atividade, tá bom? Então, essas é para vocês deixarem no caderno tranquilamente, tá? São só um esboço de pesquisa, tá bom? E aí vocês coloquem. Na verdade, acho que eu vou acabar colocando isso como atividade mesmo no Classroom. O que vocês acham? O que é para fazer? Repete de novo que eu não entendi, por favor. Ó, você vai pegar... Tá, eu vou tirar 3, vou deixar só 2. No mínimo 2 placas-mães, certo? Para vocês fazerem a pesquisa sobre elas, para vocês conseguirem a fotinha delas, certo? Por exemplo, vocês pegam essa foto aqui da ASUS Prime A320MA. Então, aqui vocês vão dizer, vão circular, onde é que está o componente, certo? Quantos componentes? O que que tem? Tem 4 SATAs, tem 4 slots de memória RAM. A ideia é identificar os componentes, né? E pegar todas as configurações dessa placa-mãe. Então, como é que você pega a configuração de uma placa-mãe? Você pega a marca dela, no caso aqui ASUS, e o modelo, que é Prime A320MA. No caso dessa nossa aqui que a gente estava trabalhando, ó, bem aqui tem a marca e o modelozinho dela, ó, Gigabyte, né? Então, eu tenho aqui GA-YM800 PMC. Então, essa aqui é a minha placazinha, o modelozinho dela. Tá bom? Gente, é só vocês pegarem uma fotinha de placa-mãe e dizer o que tem nela. Não tem outra dificuldade, tá? No dia que eu decorar isso tudo e a assunção desses negócios, pode ter certeza que eu decoro qualquer coisa da minha vida. Ou é daqui para outra semana que vai decorar. Pera, quê? A mim lê 2 vezes eu Caraca, decoro. tá passando por um... Letícia tá passando por um... por um túnel. Por um túnel, né? Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam a nossa atividade? Ei, ô Felipe, pode fazer no Word? Eu tenho que ser no caderno. Galera, faça onde você quiser. Eu quero é que vocês façam, tá? Perfeito. Então eu vou fazer no Word mesmo. Pelo menos fica salvo já no Já, Drive. já que vocês vão fazer mesmo, né? Eu vou só criar um formuláriozinho lá só para vocês me enviarem no Classroom, tá bom? Não faz mal, não. Vocês já vão fazer mesmo, né? Mas, é só me enviar lá. Professor, se o senhor botar para nós enviar no formulário, eu vou me sentir na obrigação de responder tudo. E aí, se eu fosse responder só para mim, eu nem ia colocar tudo, porque eu não sei tudo. Mas não tem importância, tá? O que importa é que você tente fazer. Tá, eu vou deixar livre, tá? Vou deixar só como atividade extra para vocês. E aí a atividade maior passa na semana que vem. Tá bom? Ei, Felipe, brincadeira, mano. Então, eu deixo essa atividade aí livre para vocês, tá? Mas eu espero que vocês façam. Na próxima semana, a gente já retorna fazendo algumas arguições relacionadas à placa-mãe, tá? Eu não vou dar continuidade com memórias hoje, porque vai ficar um pouco extenso, tá? E aí eu quero que vocês sintetizem bem direitinho esse conteúdo sobre placa-mãe, principalmente relacionado aos componentes, tá? Então, eu quero que vocês treinem. Peguem imagens de placa-mãe e vão dizendo, isso, aquilo, outro. Entendeu? Quem tem computador em casa, velho, pode abrir, desmontar, faz o que quiser, certo? E aí você pega e vai dizendo, olha, é isso, isso aqui é isso. Eu quero que vocês treinem, tá, pessoal? E aí, de novo, não estou pedindo para vocês me enviarem, tá? Felipe, não pode sabe o que fazer? Marcar a atividade como concluída? Pode, cara, pode. Não tem nem atividade, mas pode. A atividade de vocês essa semana é só essa. Tá bom?
Tranquilo? Vou interromper aqui a gravação, tá?